Oi, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Suelen Militello e eu tenho uma reflexão, eu quero compartilhar com você e meditar junto aqui com você na palavra de Deus, do nosso Deus, começando por Gálatas, que diz assim: a nossa filiação em Cristo. Começar aqui no capítulo 4, partir aqui do primeiro versículo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então, intitulado, né, aqui o capítulo, A Nossa Filiação em Cristo. Então, a gente está aqui primeiro falando sobre a nossa filiação. Então, nós como herdeiros do Senhor, herdeiros de Deus, herdeiros, né? Somos filhos, temos direito a todas as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós, porque através de Cristo nós agora temos a nossa filiação. Então, Deus como Pai assume, né, assume em nossas vidas este lugar tão importante, lugar paterno, né, uma paternidade conosco. E isso até os homens que são maus, eles querem dar o melhor para os seus filhos. Imagina o Deus que está nos céus. Imagina o Altíssimo. O tamanho amor é esse que Ele tem por nós. Imagina se Ele não quer dar o melhor para mim e para você. Então, quando nós entendemos primeiramente isso, o amor de Deus para conosco, para não sermos só criatura e Ele cuidar de nós com essa relação de criador, mas sim com uma relação paterna, com um amor, uma filiação que Deus assim escolheu para se relacionar conosco. Muda completamente a nossa visão de Deus, porque a gente passa a entender que Ele não fica distante no alto do céu, mas sim Ele está pertinho de nós para se relacionar conosco. Isso faz toda a diferença nos momentos difíceis, porque justamente nesses momentos difíceis que a gente se sente um pouco desamparado, um pouco perdido, com o coração apertado, sofrendo, angustiados, a gente se lembra que o amor de Deus é um amor perfeito, Ele é incondicional, Ele não permite abandonos ou erros. É um amor que vai nos acompanhar para sempre aqui nessa face dessa terra e na eternidade com Ele. Então aí a gente começa a descansar o nosso coração e entender que Ele não nos abandonará e que o amor dele está sobre nós como Pai. Então, nós guardamos isso aqui primeiro. E aí, nós vamos agora para um outro versículo, né? A gente sai aqui de Gálatas, né? E aí a gente vai agora para Mateus 5:45. Deixa eu abrir aqui Mateus 5:45. Só pegar aqui que estava marcadinho, já sumiu. Então, Mateus 5:45 diz assim a palavra de Deus, intitulado Do Amor ao Próximo. Aí no versículo
45 do capítulo 5. Para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu sol, sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Esse versículo é o versículo 45, e se a gente se estender aqui um pouquinho, a gente consegue entender aqui que diz no versículo 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então Deus fala pra gente, né? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque aqui Deus está caracterizando o amor. Qual que é a base do amor? Porque inimigos nós também fomos de Deus quando nós vivíamos uma vida distante dele. Quando vivíamos uma vida onde não colocamos Deus como centro, quando não nos relacionávamos com Ele, quando vivíamos uma vida como se Deus não existisse. Independente da nossa fé, mas quando a gente não tinha o conhecimento sobre as Escrituras, o conhecimento de tudo que Deus fez por nós, de Jesus Cristo, quando não tínhamos ainda aceitado o amor de Jesus nas nossas vidas, o sacrifício, a salvação, e não tínhamos ainda entendido esse relacionamento de Deus como Pai, nós vivíamos como se fôssemos inimigos no sentido de que estávamos distantes da graça de Deus, distantes da presença. E distantes da presença e como inimigos de Deus, olha o que diz aqui. Deus nos ensina a amar, porque Ele sempre vai nos ensinar com o parâmetro que Ele mesmo tem. Então Ele ensina a amar os nossos inimigos, porque, afinal de contas, senão nós não poderíamos ser filhos dele, porque o filho faz aquilo que o pai ensina e que o pai também tem, né? Não é à toa que diz aquela frase, tal pai, tal filho. Porque o filho, ele aprende, ele adquire e faz coisas, tem manias e tem coisas que o próprio pai faz, então ele vai reproduzindo. E da mesma forma somos nós com Deus. Se Deus é nosso pai, como ele é, então aqui ele diz, ame os seus inimigos, porque ele fez isso conosco. Jesus teve um amor sacrificial e se entregou a nós pelo propósito, né, do Pai. E quando nós éramos ainda inimigos, né, porque ainda não estávamos com a nossa alma ligada a Deus, então ele teve esse amor de nos amar até mesmo quando estávamos assim, tão distantes dele. E por isso que ele ensina a amar os inimigos, porque é o mesmo amor dele é que ele quer projetar e quer inserir dentro de nós, para que a gente possa amar ao próximo dessa mesma forma. Por isso que amar ao próximo também como a ti mesmo, para poder dar a mesma medida de amor, para tratar aquela pessoa porque tão bem, porque não porque ela mereça, mas porque ela também é um filho de Deus, porque ela também é alguém que Deus projetou e tá realmente buscando aquela pessoa, esperando de braços abertos para aquela pessoa também seguir a Cristo. Então é uma pessoa amada também, que Deus também teve planos para ela quando Deus fez. Então eu sei que é muito difícil quando alguém nos faz algo, nós entendemos que aquela pessoa também tem projetos de Deus na vida dela e que Deus muitas vezes quer justamente o arrependimento dela. E por isso que é tão importante, porque se a gente entregar o amor para aquela pessoa que, a princípio, não nos deu coisas boas, a gente vai estar levando um pouco de Deus para ela. Então você entende que grandiosa é essa mensagem, como é profundo aquilo que Deus tem para nós. Quando nós obedecemos Ele, é como se nós levássemos um pouco dele para aquela pessoa. É como se Ele tivesse, nós estamos sendo sim canal, mas é como se aquela pessoa visse um pouco da graça de Deus através daquela atitude que nós tivemos. Então, como é sério tudo que a gente vai fazer,
forma como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente responde às coisas negativas que fazem para nós. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus ouve a voz de Deus. E não estamos falando em nenhum momento que isso é fácil. E que isso é o natural, porque a gente muitas vezes não vai querer fazer. Não vai querer amar quem nos faz mal, não vai querer perdoar, não vai querer levar coisas boas, levar palavras boas. Mas, se Deus assim diz, e a gente não cumprir isso, aquela pessoa não vai ver o amor de Deus através de nós. Então, primeiro nós precisamos entender que Deus, ele nos ama incondicionalmente, nos ama tanto, que ele ainda nos faz participar do projeto dele na vida de outra pessoa e nos usa para isso. Então, o filho precisa estar disposto a fazer o que o pai quer. Então, nós, quando entendemos que somos filhos de Deus, através de Cristo Jesus, que agora a nossa vida mudou, que nós não somos mais criatura, Deus não está distante, mas sim pertinho, o reino de Deus está dentro do nosso coração. E nós convidamos Ele para tomar controle de todas as nossas vidas. E então, faz parte disso, a gente amar como Deus gostaria realmente que nós fizéssemos. Então, a primeira coisa nesse relacionamento que a gente entende é: Deus nos ama incondicionalmente, não por aquilo que fazemos, não por aquilo que nossas obras e atitudes, né? Não pelas ações, mas sim porque o amor dele é incondicional. E ele também quer ensinar para nós que somos filhos, pedacinhos ali do coração dele, ele também quer nos ensinar a amar como ele faz. E a levar esse amor através de nós para quem realmente Deus quer que chegue esse amor. E que muitas vezes são as pessoas que têm o coração duro, justamente. Então vamos ser como Deus quer, como o nosso Pai quer. Ele é amor, nós também temos que ser amor também. E é por isso que hoje eu quero falar sobre amor e confiança. Porque se a gente ama Deus, é como diz na palavra, então a gente tem que amar o próximo também. A gente tem que tem que dar amor, porque senão não somos filhos de Deus. Ele é amor. E como que pode o filho dele, os filhos, né? O filho não tá reproduzindo isso. Esse é o mesmo amor que o pai, né, tem. Então, primeiro a gente tem que rever as nossas ações para ver se a gente está resplandecendo a glória do Criador propriamente. E é por isso que eu comecei com esses versículos para a gente falar a respeito disso, a respeito de amor. E agora a gente vai para uma outra parte também bem importante no nosso relacionamento com Deus, muito importante, que é a questão da confiança. Então, primeiro, eu entendo o amor condicional de Deus. Se é incondicional, não vai me abandonar. Ele não vai me deixar confundida, confundido, abandonada. Deus não vai frustrar os planos, as promessas serão cumpridas. Não voltarão atrás. Palavras liberadas pelas nossas vidas. E se a gente entende tudo isso, a gente automaticamente ama esse Deus que nos, não pelas promessas, mas pelo amor dele. E a gente retribui esse amor. E ao retribuir, automaticamente a gente ama os outros porque é aquilo que ele quer que a gente faça. Então essa é a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse. Reconhecesse o amor absoluto de Deus, não duvidasse desse amor, para que assim a gente consiga amar os outros também. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, hoje que serão duas, é a confiança. Se a gente confia no amor de Deus, acredita nesse amor, a gente vai conseguir ser amor também. Agora, quando a gente não confia nesse amor, é por isso que muitas pessoas têm Deus, mas não vivem uma vida na totalidade, porque não confiam que Deus ama mesmo. Como se a pessoa tivesse ainda um relacionamento com Deus de uma forma rígida ou equivocada. Não entendeu o amor de Deus, não entendeu que Deus é amor. Talvez a pessoa está vivendo mais na lei
e não está percebendo que Deus é amor. E com isso ela não confia em Deus completamente. E aí como que ela pode amar os outros? Como que ela pode entregar amor? Como que ela pode resplandecer a glória do Criador? Sendo o sal mesmo aqui e levando um pedacinho de Deus para as pessoas, que é o amor. Como? Se muitas vezes ela nem sente essa relação com Deus, desse amor. E se ela nem consegue confiar que Deus está cuidando da provisão e de tudo que ela precisa. Ou seja, se a relação estiver fragilizada de nós com Deus, ela vai estar fragilizada com todo mundo que passar pela nossa frente na nossa vida. Porque se a gente ama a Deus e confiar nele plenamente, os nossos relacionamentos serão diferentes. A gente vai enxergar as pessoas com outros olhos. A gente vai enxergar as pessoas e tratá-las com cuidado. E é isso que Deus quer, gente. E é isso que nessa palavra hoje eu quero trazer para você. É muito profundo, às vezes a gente passa batido sobre isso. E é por isso que as relações humanas, elas estão tão deterioradas. E muitas vezes até quem é de Deus, quem vai na igreja, não que isso queira dizer propriamente que você está em Deus, mas que a gente julga que está buscando a presença de Deus, mas às vezes a pessoa está tão dura de coração, tão individualista, tão orgulhosa, tão invejosa, tão excêntrica, vaidosa, gananciosa, né? Porque ela não está com o relacionamento do jeito que deveria com Deus. A confiança dela não está totalmente em Deus, ela não entendeu ainda o amor de Deus, ela não entendeu o amor dele de uma maneira a mexer com o que ela entende com amor e a forma como ela enxerga as outras pessoas. Por isso que ela não trata às vezes os outros com cuidado, como deveria tratar. Então agora nós vamos ler também um outro versículo aqui em Jeremias 17, capítulo 17, versículo 7, que diz assim na palavra de Deus: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse é um versículo que fala de confiança e você já vai entender o porquê que a gente está lendo confiança depois de amor. Você já vai entender melhor. Aí agora a gente vai para o Salmo. E aqui no Salmo, a gente vai para o Salmo 37. Com certeza, né, é provável que você já tenha lido. Mas agora vamos ler ele com bastante atenção. Que diz assim, ó: temporária a felicidade dos perversos. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse é o versículo 5, se você puder escrever na tua casa, para que você leia sempre. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele range os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê, está se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre necessitado, para matar,
a matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados, mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e dos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os teus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o teu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual o cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém? Amém. Então, por que a gente leu, então, esses versículos e terminou, então, com um salmo? Eu espero que o Espírito Santo possa ir falando ao seu coração. Muitas vezes, nós vemos pessoas, situações se levantarem contra nós, que aparentemente parece que realmente o ímpio está tendo um momento mais fácil que nós. E o inimigo usa de muitas vezes isso para nos trazer, nos afrontar, como se a gente pensasse, tá tudo difícil para mim. E parece que aquela pessoa que de repente não me trata tão bem e que é um ímpio, parece que para ele vai mais fácil. E é por isso que a gente leu tudo isso aqui. E eu até saiu daquilo que eu pensei em falar, mas como Deus é que flui, amém. Então tem que ser da forma como Ele quiser. E a mensagem, então, na verdade, ela ficou dessa forma. Muitas vezes a gente fica olhando para a vida das pessoas que não nos tratam bem, nos fazem mal, e a gente vê prosperando, assim como na época e na Bíblia também, as pessoas que tinham a fé no Senhor também pensavam da mesma forma. Mas o mesmo Deus que se manifestou para todas essas pessoas e para a pessoa que escreveu esse salmo, é o mesmo Deus que se manifesta hoje, que é o Salmo de Davi, aliás, e é mesmo Deus que se manifesta nas nossas vidas hoje, dizendo tudo isso, dizendo que nos ama, não vai nos abandonar, e que para nós justos, nunca, não mendigaremos o pão, não nos faltará a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Podemos passar por aflições, sim, não vou mentir dizendo que não, mas Deus está conosco, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, e se Ele nos ama, Ele não nos abandonará. E se Ele não nos abandonará, esse amor dele tem mesmo em meio às dificuldades. É aí que a gente vê que a gente é diferente. Porque em meio às dificuldades a gente não só tem paz por ter Ele conosco,
a presença, mas ainda temos amor dentro de nós, mesmo em frangalhos, para poder repartir com as outras pessoas. E ainda conseguimos devolver amor para quem de repente não nos trouxe isso. Entende? Então, não é fácil, mas é isso que nos torna diferentes. Filhos de Deus só podem ter coisas boas e só podem ter o amor de Deus resplandecendo, ainda que estejam passando por lutas e muitas batalhas nessa guerra. Mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Já vencemos, ó, faz tempo. E lá embaixo já está derrotado também há muito tempo. E ele só pode nos atrapalhar, mas não nos vencer. Então, sabemos do amor de Deus, sabemos quem luta por nós. Então, não vamos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Não vamos ver quem está prosperando ou quem não está. E a pessoa que está fazendo bem ou mal para nós. Mas vamos estar firmados nesta palavra. Eu sei que Deus é comigo, eu sei que Ele me ama, eu sei que o amor dele é incondicional, então eu vou transbordar o amor dele, sim, porque eu sou filha de Deus. E eu vou confiar nesse amor, ainda que esteja passando pelas provas, mas a minha confiança é de que Deus está comigo, eu vou estar do outro lado dessa prova comemorando. Porque a minha confiança é que Deus, Ele está comigo e Ele me ama. Então tudo vai ficar bem, porque Ele é comigo. Ele é um pai que cuida de mim. Então é por isso que a gente leu tudo isso. Amor e confiança vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, para a gente conseguir, inclusive, não só amar a Deus sobre todas as coisas, mas resplandecer a glória dele, também levando o amor. Então vamos confiar. Essa palavra que possa ser um raio de sol no seu coração e no meu, para que a gente não esqueça do que Jesus fez por nós, o sacrifício, e que a gente possa entender de uma vez só, uma vez por todas, tudo isso. A profundidade do amor que Deus pede para nós e entender a profundidade do amor dele também. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Que Jesus possa estar na sua família e na sua casa, entrando agora no seu coração e possa tocá-lo com todo o amor e a graça de Deus Pai e de Jesus, do Espírito Santo, a Trindade do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém.